Olha só, nós estamos muito próximos de bater a marca de 20 mil casos de violência doméstica só esse ano aqui no Espírito Santo. A gente está falando de 20 mil casos. Esse número é assustador. E quando a gente vê casos como a mulher grávida, com a filha pequena, a gente para pensar como que essa violência afeta o quê? Toda a família, né? Esse vai ser o nosso assunto de agora. Participa com a gente. Aqui no nosso estúdio eu recebo a Arielle Nascimento. Obrigada pela sua presença. Ela é psicóloga, vai bater um papo com a gente sobre esse assunto. Obrigada, viu, Arielle? Camila Dias, que é advogada, obrigada também pela sua presença aqui. E hoje a gente também recebe a Jéssica Meneghel, que ela também já viveu uma história muito parecida. Jéssica, boa tarde. Conta pra gente. Boa tarde a todos. Sim, é bem doloroso, né, para falar a verdade. E dói bastante, porque acaba atingindo o seu psicológico. Você nunca mais volta a ser a mesma pessoa, por mais que você tente, você não consegue mais ser aquela mesma pessoa alegre. Você estava grávida do seu companheiro na época e você sofria agressões, mesmo grávida? Mesmo grávida, com 1 mês, né, 6 meses, e depois que eu ganhei, quando eu estava de resguardo. Isso foi mais de uma vez, então? Mais de uma vez. Foi, mas o pior disso tudo não foi nem a questão das agressões. Foi o fato dele ter me traído, né, e ter tido um filho com 1 mês de diferença do meu. Então, acho que isso doeu bem mais do que tudo que ele fez comigo. Tudo é muito doloroso, né? Encarar tanto a traição, as agressões e ainda gerando uma vida que depende ali 100% dos seus cuidados, depende de você e do seu psicológico também. Como que você se sentia na época? Tenho que respirar fundo para falar desse assunto. Na época, quando ele começou a me bater, eu não tive coragem de procurar ajuda das pessoas pelo fato da vergonha. Só que o meu psicológico foi o que mais ficou, como eu posso dizer? Abalado? Ficou mais abalado. Você encarava sozinha, então, essa dor? Até que eu não aguentei e pedi ajuda da minha mãe, que foi quem me socorreu, que foi quando passou do ponto, né? Foi quando eu tomei as facadas dele. Então, não tem palavra que descreva o que você sente. Nem que você tente falar tudo aquilo, você não consegue. Camila, o que diz a lei em relação a uma situação dessa, né? Porque além de agredir a mãe, igual esse caso que a gente está mostrando agora e também o caso aqui da Jéssica, também a mulher está ali no momento de gestação, agrediu o próprio filho que está sendo gerado ali na barriga. E nesse caso que a gente mostrou, ainda tem uma criança de 8 anos envolvida nessa história, né? Então ali a gente pode dizer que é uma agressão contra 3 vidas. Isso, tem todos esses agravantes, né? São mais pessoas, mais vítimas, né? Ele mira na companheira, na mulher, né? E ele chega ao ponto de ficar cego e até mesmo ferir e correr o risco de ferir o próprio filho, estando gestando, né? E no caso da reportagem, a filha que também já estava ali, né? Então, no caso desse da reportagem, que foi a violência contra a mulher e a violência contra uma criança e ainda uma vida. Então, assim, eu creio, né, processualmente falando, que ele não vai ter nenhuma possibilidade de ser solto, nem para responder em liberdade pelos crimes cometidos. E ali são 3 tentativas, né? Não sei se foi só agressão, se seria o caso de caracterizar a tentativa de homicídio ou não, mas são três casos, 3 crimes e com todas essas agravantes ainda, né? Uma gestante que está numa situação onde ela não consegue sequer se defender, né? De ter um meio ali com uma criança próxima. Então, assim, não tem limites para um agressor desse nível. Arielle, a gente para pensar, né? Nós 4 aqui somos mães e a gente sabe o quanto que uma gestação, pelo menos deveria ser, né? O momento mais pleno na vida de uma mulher. E, ao mesmo tempo, a gente sabe que isso, na realidade, é um momento que nos deixa muito fragilizadas emocionalmente, com toda a oscilação hormonal. Então, a gente precisa de todo o acolhimento, mas a gente vê o sentimento oposto sendo oferecido a uma mulher no momento que não deveria ser, né? Que, na verdade, a mulher nunca deveria encarar essa dor, né? Qual é o tamanho do impacto, né, que isso pode provocar na vida de uma mulher? Acho que você começa falando bem, né? Às vezes a gente até idealiza como sociedade, né, que a gestação é um momento só de completude, de realização.
E não, a gente vai, quando a gente estuda isso, a gente vai ver que é um momento de intensa vulnerabilidade psíquica justamente por essas mudanças físicas, claro, mas também, né, pelas transformações e o que isso também atualiza na mulher. E sem dúvida, justamente por ser um momento de vulnerabilidade, pela mulher estar vulnerável, por estar com um bebê que é vulnerável, depende de um ambiente capaz de sustentá-la nesse momento. É por isso que a gente tem direito, né, a fila, a especial, algumas coisas. Não é só pela questão física, embora o olhar às vezes é muito para isso, é também para a gente entender que é um momento de vulnerabilidade. E quando a mulher não tem esse ambiente que a gente pode chamar de suficientemente bom para sustentá-la, prepará-la, né, e enfim, fazer com que ela dê conta de atravessar a gestação, os efeitos podem ser, as pesquisas, né, são muito claras nisso, de você ter não só uma gestação, mas também o pós-parto, assim, a chance de aumento de uma depressão pós-parto, né, de uma ansiedade mais patogênica, de uma dificuldade até de vinculação com esse bebê, é muito grande, assim, né, tamanha a dependência do ambiente nesse momento que a gestante tem, né? Eu vou deixar uma pergunta para você já ir pensando aí para a gente na resposta, se isso também afeta, né, o bebê que está sendo gerado. Daqui a pouquinho você responde para a gente, que eu tenho certeza que muitas mulheres querem tirar essa dúvida. Sofreram violência durante a gestação. Será que isso afeta, né, o meu neném? Será que isso tem alguma coisa a ver com os traços que eu já observo no meu filho hoje? Será? Daqui a pouquinho, então, a Arielle responde para a gente. Eu vou abrir aqui também para as participações que você pode mandar para a gente. Já sofreu, conhece alguém que tenha sofrido violência durante a gravidez? Olha só, a gente tem aqui o comentário da Elaine Freitas, de Jardim Camburi. Eu estou lendo, gente, o nome e localização, porque a pessoa, né, colocou aqui para a gente para ser identificada. Eu estou acompanhando, pode falar sobre mim. Eu fui agredida, estuprada e ameaçada pelo meu ex-marido. Foram 6 anos de sofrimento, apanhando durante toda a minha gestação. Imagina só o tamanho dessa tristeza. Também tem um outro relato de uma pessoa que já pediu também para não ser identificada. Ela diz: boa tarde, eu também fui agredida na gravidez e também no resguardo. Meu ex me agredia, minha filha também foi vítima. Ele deu um tapa na cara dele, ele foi preso, solto no outro dia. Falaram que ia deixar ele preso até passar o álcool. Peraí, pode isso, Camila? Simplesmente, vamos esperar o homem acalmar aqui, passar o efeito do álcool, vamos manter ele preso só por esse momento? E como é que fica a segurança dessa mulher em casa depois, com o filho? Não deveria, né? Não deveria ser uma situação normalizada, né? A gente não tem acesso aos detalhes do que pode ter acontecido, mas o álcool, ele não é uma substância, até mesmo as drogas, né? Como a gente também sabe que muitas vezes acontece, que possa atenuar o crime a esse ponto. Então, a pessoa que lide com as suas frustrações ou o que quer que seja, porque a gente não pode ficar suscetível e vulnerável ao fato de uma pessoa se justificar, né, as suas atitudes, que são crimes, por conta de estar embriagada ou o que quer que seja. Então, assim, algo muito grave, um ser humano que é capaz de agredir uma gestante, agredir a filha, né, o filho, e ser preso e solto no outro dia. Do outro lado, a mulher fica como, né? Totalmente desamparada por quem deveria prezar pela sua vida e sua integridade. E a insegurança dela? Porque geralmente, né, quando ela tem a coragem de fazer a denúncia, aí depois geralmente o que acontece? O grau de ameaça pode aumentar. Porque é numa dessa que um homem está solto, volta com mais força, né? É exatamente um comentário muito parecido que também chegou pra gente agora, que a pessoa diz: eu não quero ser identificada. Eu fui agredida pelo meu ex-namorado, eu fiz um boletim online e na outra semana ele me bateu novamente. Chegou a ser preso, aí adivinha o que aconteceu? Foi solto. A pessoa relata aqui, tá? Pagando fiança de apenas R$500. Entrei na justiça contra ele com um advogado particular, estou fazendo tratamento psicológico. O que vai acontecer com ele perante a lei? É a pergunta que a gente se faz, né? Pois também me ameaçou de morte, eu e meu filho. Eu tenho medida protetiva de 12 meses. Né? Então, daqui a pouquinho a gente vai falar também de uma pesquisa, gente, que traz um dado assim alarmante sobre mulheres que sofrem ameaças. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Mas antes, Jéssica, quando você vai ouvindo esses relatos, você tem vários pontos em comum, né? Da forma que isso vai escalonando.
E só foi crescendo a violência? À medida que você ia perdoando, passava um tempo, essa violência ia crescendo? Foi piorando conforme o tempo foi passando, né? Só que eu acho que piorou mesmo depois que eu ganhei o meu filho. Que aí foi quando tudo realmente piorou, que chegou ao ponto de falar que não dá mais. E mesmo assim, como a gente tem uma dependência emocional, sempre acabava voltando até que chegou no ponto que chegou. Você teve coragem de denunciá-lo? Como é que foi isso? Eu me arrependo até hoje de não ter denunciado. Você não denunciou? Não denunciei. E nenhuma das 3 vezes que ele te agrediu? Nenhuma, pelo fato do medo, né? Pelas coisas que ele fazia, então realmente não tinha como, porque eu temia mais pela minha família do que por mim. Você tinha medo de denunciar e ele voltar ainda mais agressivo? E ele fazer alguma coisa com a minha família ou até mesmo com o meu filho, né? Que era o que ele falava. Porque ele te ameaçava? Falava que ia me matar, que ele ia matar meu filho, ia pendurar nossa cabeça pelo portão, que ele ia matar minha mãe, que ele ia fazer essas coisas com todo mundo, que ele sabia onde minha avó morava, então ele sempre tocava no meu ponto fraco, que sempre é a minha família. Olha que relato forte, gente, esse da Jéssica. Quanto tempo de relacionamento? A gente ficou junto 2 anos. 2 anos e sofrendo ameaça de morte. Imagina ali, aquela pessoa que você está dedicando a sua vida, está amando, você devia ouvir juras de amor também dele? Ouvia? Foi o que eu mais ouvi, né? Principalmente quando ele me batia, que ele voltava, pedia perdão, não ia acontecer de novo. Até que eu descobri o motivo dele ter se tornado a pessoa que ele se tornou. Foi o fato dele ter me traído e ter engravidado a menina, né? Então, essas ameaças, assim como a Jéssica sofria, teve uma pesquisa que foi realizada pelo Instituto Patrícia Galvão e essa pesquisa acabou de ser divulgada e a gente vai atualizar esse dado para você. Isso reforça a gravidade da violência doméstica. No Brasil, 2 em cada 10 mulheres já foram ameaçadas de morte por seus parceiros atuais ou ex-companheiros. 2 em cada 10 mulheres e 6 em cada 10 conhecem alguma mulher que vivenciou essa situação. Aí, gente, apenas 30% das vítimas que são ameaçadas de morte prestaram queixa na polícia e 17% pediram medida protetiva. É que 2 em cada 3 mulheres acreditam no quê? Que os agressores permanecem impunes. E 60% acreditam que a impunidade é a principal razão para o aumento dos casos de feminicídios. E a gente vê, né, de fato, isso acontecendo. Olha os relatos que a gente recebeu aqui. Um foi solto no mesmo dia, só esperou o álcool passar. O outro pagou R$500, também foi liberado. Pagou fiança de R$500 e foi liberado. Aí como é que fica a segurança dessa mulher que denunciou? Agora, 2 em cada 10 mulheres. É um dado muito alarmante. O que precisa ser feito ainda para proteger essas mulheres? Assustador, né, Roberta? Assustador. Eu conheço muitas que foram ameaçadas. Acredito que vocês, ela foi, né, e nós conheçamos. Então, como que pode continuar desse jeito, né? Se numa roda a gente ou conhece ou foi, então nós estamos todas envolvidas nesse sistema, né? Onde a perpetuação da violência continua. A gente sempre, eu venho aqui, eu sempre repito que a lei está aí, é uma lei aplicável, é uma lei completa. A Lei Maria da Penha é uma lei mundialmente conhecida como uma lei realmente que abrange. Hoje, cada vez ela está ainda se inovando, né? Nas tipificações, no aumento das penas, mas enquanto a impunidade permanecer, como foi dito, as mulheres ficam à mercê disso, porque se eu denuncio e nada acontece, eles voltam com mais força, já que nada acontece, eles espalham essa informação entre eles, os homens agressores, e eles continuam, e a cada dia todos os dados aumentam, violência psicológica, violência patrimonial, violência física contra a criança, contra as mulheres que estão gestantes. Então, assim, é preciso que haja uma mobilização para não estarmos, né, enquanto sociedade, aceitando essa impunidade. Hoje, a impunidade é o que tem gerado essa incredulidade, né, por parte da gente, das mulheres. Acaba atrapalhando também a denúncia, porque você fica sem coragem, sem força. Então, assim, é uma conta que não está fechando. Mas a gente não pode desistir, tá? Porque a gente precisa justamente insistir. É o nosso papel aqui no Fala Espírito Santo, debater esse assunto, levar essa conscientização para você de casa, porque é só assim que a gente vai conseguir abrir o olho das nossas autoridades, realmente, para esse assunto que
já precisa ser revisto há muito tempo. Olha só, tem um outro assunto, tem um outro comentário aqui. Olá, boa tarde. Eu fiquei grávida e apanhei a gravidez inteira. E passei anos sendo agredida, com filhos na barriga e sem gravidez também, ou seja, nas gestações, fora das gestações, né? O pai dos meus filhos está na rua, eu tenho medida protetiva, mas até a mãe dele me vê e me ameaça. Imagina como é que fica. E aí, Ariela, eu deixei aquela pergunta no ar. Como é que fica a vida desse bebê que foi gerado na barriga dessa mãe? De que maneira que ele também acaba sendo afetado? Existe também uma influência física, uma influência psicológica na vida desse bebê que está sendo gerado? Por muito tempo se achou que não, né? Que o bebê ali na barriga, ele não estava muito... não está ouvindo nada, não está vendo nada, não está sentindo nada. Está isolado, né? Ali. Realmente, por muito tempo, inclusive, se achava que os prematuros não sentiam dor, né? Mas depois de um tempo não, né? Hoje a gente sabe, a própria psicanálise veio trazendo um pouco essa experiência, né? do nascimento e claro que o bebê ali na barriga, ele está justamente experimentando algumas variações da mãe, né? Ele está ali para experimentar variação de pressão, variação do fluxo sanguíneo, variação de nutrientes. Ele vai aguentando, mas dentro de um certo limite ele suporta alguma variação para poder, na hora que ele nasce, né, já ter experimentado algumas variações, que daí para frente é só, né, variação. Mas a questão da violência gestacional, ela justamente vai além desse espectro, né, que o bebê pode suportar. Então, você tem um aumento do cortisol da mãe, você tem uma mãe completamente ali preocupada, né, de uma forma muito intensa com esse ambiente, no momento que o ambiente deveria estar se preocupando com ela. Então, você vai ver, assim, né, que por mais que o bebê não tenha memórias, né, no sentido consciente, de poder lembrar o que aconteceu com ele na gestação, o que a gente vai poder perceber, às vezes, na análise, no processo terapêutico, é que ele pode ter alguma sensação, né, ele vai narrar alguma sensação aí, que daí, aí, escutando, a gente pode, chegando ali, que houve uma invasão desse ambiente no momento em que ele estava ali só podendo usufruir do seu desenvolvimento contínuo. A invasão violenta vai interrompendo, vai atrapalhando esse desenvolvimento contínuo do bebê. Essa fluidez. A fluidez. A boa notícia, assim, né, assim, a gente não pode negar que esses inícios impactam, né, na nossa vida emocional, na nossa história, né, a falha ambiental, e todos nós passamos por falhas do ambiente em alguma medida. Agora, a boa notícia é que se a gente puder oferecer um ambiente reparador, seja uma família, né, que pode aí reparar esse início dessa gestação, a própria terapia, né, os próprios laços que essa criança, que esse sujeito puder fazer ao longo da própria vida, é uma forma também dele poder, como se fosse restabelecer a continuidade do seu desenvolvimento, onde em algum momento ali foi interrompido. Assim. Então, acho que mais um motivo da sociedade, da família, dos laços sociais se comprometerem, né, com essas experiências iniciais, porque elas podem servir de reparação para essas histórias difíceis que a gente está escutando hoje. E sobre isso, Jéssica, como que você hoje tenta fortalecer esse laço com o seu filho, mesmo diante de todas essas dificuldades que vocês dois enfrentaram juntos? Graças a Deus, o meu filho é um amor de pessoa. Ele é um homem que eu posso falar que ele está sempre ali, ele não aguenta ver você chorando, ele não aguenta ver você triste. E ele é sensacional. Eu não tenho nem palavras, porque ele tem ele tem a minha mãe. Então, ele não sente falta da parte paterna, porque a gente dá o amor suficiente para isso, para ele não sentir falta. Que bom, né? E que bom que vocês são super unidos pelo seu relato que você trouxe agora pra gente, né? Ele que é a sua razão de viver, né? Se não fosse ele, com certeza não teria aguentado nem a metade do que eu tive que suportar. Então, ele é a minha fortaleza. Tem aqui mais comentários que a gente vai abrir espaço. Teve um comentário masculino, que a gente gosta muito de abrir espaço também para a opinião masculina, né? Um debate para a família. O Nildo fala: eu sou homem, mas na minha opinião nunca era para ser solto esse tipo de gente, porque na verdade isso não é homem, isso é um covarde.
E a gente, é muito bom a gente abrir espaço para essa opinião masculina, para a gente entender que a gente está falando sobre ser humano, sobre seres humanos. Então, a gente não está querendo polarizar, dividir, separar mulher contra homem, homem contra mulher, jamais. Pelo contrário, a gente está mostrando aqui como que uma família deveria ser, né? O amor vindo dos dois lados. Teve um outro relato aqui muito forte da Luana, que diz: boa tarde, quando eu casada eu estive grávida, né, por 3 meses. Aí o que aconteceu? Meu ex-marido me empurrou da escada com 15 degraus. Eu perdi meu neném, eu fiquei traumatizada. Até hoje eu não consegui mais engravidar. Para a gente finalizar, Arielle, o que você poderia dizer para a Luana, que passou por todo esse trauma e, pelo que eu entendi aqui ainda, impactou até mesmo o sonho dessa mulher hoje de se tornar mãe novamente? É um trauma, né? O trauma é isso, né? Essa vivência que é difícil de dar até um sentido para ela, tamanha a ruptura que ela faz com o que estava acontecendo até então. Não é nem o conteúdo de ter caído da escada ou de ter perdido um bebê. É a impossibilidade dela conseguir dar um sentido, uma elaboração, porque diante dessa violência assim, que ela foi vivida. E geralmente assim, esse trauma, ele dá esse corte mesmo, né? Então fica congelada essa história. E isso talvez possa ter a ver com a dificuldade dela engravidar. Estou falando também no sentido emocional. Claro que ela poderia investigar também a questão médica, né? Que efeitos que isso pode ter tido fisiologicamente. Mas muitos pacientes, né, que eu atendo, às vezes têm, né, diante de uma interrupção, uma dificuldade de continuar fluindo a vida, né? E a gestação é, sobretudo isso, a vida poder fluir. Às vezes poder falar disso para alguém, às vezes as pessoas fazem essas vivências e não procuram ajuda para elaborar essas histórias, fica aquilo ali congelado, né? Muito cristalizado mesmo. Então, só a possibilidade dela pôr em palavras, expressar e elaborar, talvez seja também a chance dela elaborar essa história, esse luto e se abrir aí para uma nova vida, né, dela mesmo, talvez a vida de um outro bebê. Perfeito. Olha, gente, não param de chegar comentários, assim, vou dizer para vocês, um mais pesado que o outro. Nossa. Tem um comentário aqui: oi, Roberto, eu também fui agredida a pauladas pelo meu ex, eu fiquei sem um órgão, fiquei com muitas costelas, todas as costelas foram quebradas, braço quebrado, agora com placa e parafuso, traumatismo no crânio, cárcere privado, eu fui estuprada também durante as agressões, foi muito triste. Ele praticamente me matou aos poucos. Só para a gente finalizar, então, uma mulher como essa daqui que sofreu tudo isso, Camila, essa mulher precisa de todas as ferramentas de proteção, né? Sim, precisa. Não sei se ela denunciou, se esse homem, né, está respondendo pelos crimes cometidos, mas assim, o Estado, ele tem esse lugar, né, é o lugar do Estado, o lugar de proteção, o lugar de guardar essa mulher da forma como ela merece. E também diante, Roberta, de tantos relatos, tantos, né, assustador, né, que fica aqui o nosso alerta para que ela precisou de passar por tudo isso, a participante suportou uma gestação inteira de agressões, depois ainda continuou, que a gente possa estar auxiliando essas mulheres a não permanecer nesses relacionamentos, porque, pensa, né, na primeira oportunidade que um homem tem de fazer isso, não é para continuar, porque elas são sobreviventes de um possível feminicídio. Então, assim, que bom que hoje elas conseguem contar, mas poderia ser que elas não estivessem mais aqui. Então, enquanto sociedade, se a gente souber, né, vizinho, parente, não vamos auxiliar essas mulheres a estarem saindo desses lugares para que a gente possa diminuir esses indícios tão horrorosos que nós temos acompanhado. Perfeito. Gente, obrigada pela participação de todas vocês. Acho que a gente, unindo as forças e falando sobre esse assunto, a gente não pode normalizar esse dado que a gente trouxe, que 2 a cada 10 mulheres já foram ameaçadas pelos seus companheiros. Olha que ponto nós chegamos, uma mulher ser agredida no momento mais pleno da vida dela, ou então deveria ser. A gente não pode normalizar isso. Então, converse sobre esse assunto com sua filha, com a sua vizinha, com quem for que estiver precisando de ajuda.